você cá. Você muito bem-vindo, você muito bem-vinda. Boa noite a todos. 20 horas, 20 minutos. Do dia 10 de agosto de 2020. Segunda-feira. A primeira segunda-feira do mês de agosto de 2020. Está iniciando neste momento a nossa live dia a dia debate, comentando o dia a dia. A nossa live de número 41, 42, perdão, 42. É bom até de dar gente aqui depois de jeito. Ainda mais que iniciando nossa live, chega mais, convide amigo, convide amiga, convida a família, convida todo mundo. Vamos debater, vamos comentar muitos acontecimentos do dia. O que está acontecendo na cidade, no estado e no país. Pode ser muito importante na nossa live. Nós não vieram coisa lá, porque botei a edição 41, na verdade, 42. Mas pode dizer quando. Vamos já começar a conversar. É muito importante a sua participação. Conte-me como está São Paulo, sua cidade. Ponto. Tudo no conforme. Vamos começar para valer. Boa noite a todos. Ontem domingo passou alguma coisa interessante no Fantástico. De corpo. Primeiro a reportagem que mudou todos os acidentes que aconteceram e que impressionantemente ninguém ficou ferido. Um avião que caiu numa cidadezinha. E que já dizia o carro, dizia a pessoa que tinha acabado de estacionar o carro, mas em casa já não atendeu ninguém. E o bilhão e o de burão de troféu não se machucaram, cada já deu. Aí, e também outro acidente de avião, e cada já deu de helicóptero, perdão, que aconteceu com uma equipe do Corpo de Bombeiro, mas em cada já nada aconteceu. E uma pessoa que foi atingida um dia pelo caminhão, porque um caminhão vinha, bateu no carro, e daí bateu na pessoa e a pessoa não se feriu. E a mesma pessoa no outro dia estava caminhando com as bolsas de vidro da padaria para casa, e veio um carro e atropelou todo mundo, mas cada bateu. Ninguém, nem carro, ninguém se feriu. Desse acidente muito chocante e é impressionante como não aconteceu nada.
è cosa di Dio, è cosa di Dio, è cosa che impinga. Giù a cadenza, giù a questo, un po' di Dio. Ho dai buttati interessanti che montate con molto, e so più molto già, mau ti ha usami. E un talento che sai portato un po' tipicamente è l'importanza tutte le cose da doenza. In dai mettiata, in tu mettiato inizio do tratamento. Per una signora che l'ha impostato di Osama, moratoria, ma in una vita attiva. Era signora. Era signora, era signora, è indipendente, fa tutto. Io intelligente che una carratera, è tutta impallata. Nei parenti del mondo al massimo, fotografia, catarsi, fare la vita della, fare la cosa che la dico fare, fare l'esercitamento della, fare informa di combattere la doenza. È molto interessante da portarsi. E di qualche che sei, e l'hanno già detto sei non votare di cui hai pensato, tu hai portarsi. E per la doenza non solo insomma, ma in tutta doenza capi, un importante, senza un corso, senza un problema nel coração, un importante è un diagnóstico precoce. E tanto che quando tem, entra com de novo para su, outro poça, um enfoque na prevenção, mediante ação periódico e para se for necessário começar o combate da doença o mais rápido possível. Que a gente possa, como cidadão, como pessoa, começar até a cultura tiver bom, porque a nossa cultura não é definida. Nós não somos um povo que define na origem. Um povo brasileiro é um povo que deixa muito para hora. É um tanto desorganizado. É um povo que não acredita tanto no planejamento. E é um povo que e a falta de planejamento pode custar caro com relação à saúde. Então devemos periodicamente estar no médico. Não cada doença é importante. É essencial isso para que a gente tenha uma vida robusta e uma vida de caridade. De caridade. Não vou te falar uma novidade hoje, fico por conta da visitação de Dominique Doé. Ele chegou com o discurso passando para quem torcedor, dizendo que o Flamengo é gigante, que o Flamengo é falado na Europa, que o Flamengo dizendo que não vai mudar de uma hora para outra, porque que vai dar continuidade e a pouco vai tentando mudar, colocar no último a característica dele. Eu li uma matéria no Globo.com falando que ele é um tecnológico, mas de uma maneira diferente
me deixou de Jesus, que ele é mãe da parabola, mãe do que de bola, mas envolveu um adversário do que intensidade. É natural, afinal ele foi deixando técnico do Guardiola. O Guardiola, o técnico do tic-tac de Barcelona. Um tic-tac que deu resultado. Vamos ver aí a nossa caminhada para o hockey da campeonato. Vou falar mais alto. A nossa caminhada para o hockey da campeonato brasileiro. Porque somos habitantes. Querendo ou não querendo, somos habitantes. A nossa caminhada para o hockey começa domingo no nosso Maracanã contra o Atlético Mineiro. E vamos ver aí como é. O que acontece, que vem a vitória, que vem a título. A nação, porque a nação merece. Eu vou terminar agora. Vou terminar agora, vou dar uma pesquisada aqui no negócio, mas antes quero convidar todos que vão ver essa live, que estão vendo essa live, então, amanhã é dia de conversa franca. É o dia de conversa franca. O quinto, peraí, o gado conversa franca. Amanhã será com o vereador, com o enfermeiro, o Sonia Menguita. O Sonia é o daquele setor. Calmo, sereno, mas é político, sincero, coerente, dizendo que parece ser coerente e muito bacana. O Sonia é um cara muito bacana, coerente posso dizer assim até, coerente com suas posições, bacana, que é muito atencioso, e ele vai estar aqui conversando comigo amanhã. Mande pergunta, mande mensagem, mande comentário, divulgue. Amanhã o vereador Sonia Menguita de Maria, vereador do DEM, vai estar aqui com a gente. Pode mandar mensagem no comentário da live ou pelo WhatsApp 8789 8651 8789 8651. É amanhã, na cada sétima terceira edição do Vida em Debate, comenta no dia a dia um caso conversa franca com o vereador Sonia Menguita do PSDB. Boa noite a todos. Do PSDB não, do Democrata, perdão. Boa noite a todos, até amanhã.